Fala galera investidor milionário, tudo bem com vocês? Galerinha, teve um vídeo aí que eu acho que foi o do caixa, da gente ter 1,6 milhas aí em caixa, e eu falei para vocês a respeito da questão de investir em renda fixa, que a gente começou a investir em renda fixa antes mesmo de aplicar em ações, porque eu já comentei no meu histórico de vida que a ideia era juntar dinheiro só para curtir a vida, para comprar um carrão sem ser financiado e etc. Eu não pensava em investimentos, e foi por acaso que um gerente do Banco do Brasil, era mais novo que eu, me chamou lá para conversar e me perguntou o que eu ia fazer com o dinheiro que estava aplicado na poupança. E aí eu falei, não, eu quero comprar um carro, daqui 2 anos, com o salário que eu ganho hoje, eu vou conseguir comprar esse carro. E aí ele veio me falar o seguinte: por que você não tenta comprar esse carro mais rápido, com um tempo menor? E aí eu, mas como é que seria? Sempre desconfiado, né? E aí esse rapaz me falou, até lembro o nome dele, Lucas, o nome do gerente do Banco do Brasil. Ele me falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, eu vou te mostrar alguns investimentos em renda fixa, e você fica à vontade de estudar, e aí depois você vem aqui e conversa comigo. E aí eu fui para casa, estudei, realmente, comparado com a poupança, estava rendendo muito mais. E eu lembro que na época eu apliquei em LCI ou LCA, eu acho que foi LCA do Banco do Brasil, que rendia 90% do CDI. E foi a minha primeira aplicação. Mudei tudo da poupança e apliquei nesse LCI ou LCA, não lembro. Que tinha até liquidez diária, ou curto período para começar a ter liquidez diária, uns 3 meses no máximo e tal. Isso na época, né? Isso em 2014, galerinha. E aí o que eu fui fazendo? Joguei no YouTube CDI, quais são as melhores aplicações, e nesse momento eu comecei a pensar, bom, se lá no Banco do Brasil eu conseguir esse LCA ou LCI de 90%, tem um monte de lugar que está me pagando muito mais do que esse valor. Então o que eu pensei? Vou começar a abrir contas e ir aplicando, meus aportes eu vou aplicando. Paralelo a isso, eu fui tentando entender o que era renda variável, mas ainda não tinha aplicado. E tem uma questão que eu vou dar a minha posição, e isso não é recomendação de nada, galerinha, mas é somente o que eu fiz, que foi o seguinte: eu pegava e fazia o quê? Após entender como é que funcionava a renda fixa, a questão do fundo garantidor de crédito, etc., o que eu fiz? Comecei a pesquisar CDBs, LCs e LCIs e LCAs que me pagassem mais, e não me interessava se fosse em bancos que a gente nem conhece, certo? Então, olha só como é. Eu nunca mostrei esse gráfico essa planilha aqui para vocês. E olha só o que a gente aplicou de 2014 até 2018. A gente foi aplicando para longo prazo mesmo. Foi aplicando para longo prazo. E a gente começou aplicando nesses fora do Banco do Brasil, LCI 98% do CDI, que era até o Banco Inter na época. Aplicamos 4 mil e venceu em 2020. Aí fomos aplicando no Banco Luso, não sei nem que diacho que é Banco Luso, Banco Fibra, nunca nem ouvi falar. Esse IPCA mais 7,5, que venceu em 2022 do BMG. Da Casa Financeira, galerinha, a gente aplicou uma grana boa da Casa Financeira, LC de 122,5%. Na época eu apliquei na Isinvest, uma parte na Orama, aqui embaixo na Isinvest, prefixado 12,30, outro 12,30 na Orama, tudo da Casa Financeira. Essa da Casa Financeira até quebrou, e a gente recebeu a grana em 2020, e foi muito bom porque a gente conseguiu aportar muito mais nas quedas lá das ações. Em 2020 eu já estava mais esperto em relação à renda variável. E aí, olha só, da Casa Facta,
125%, Agiplan 123%, a gente aplicou isso na Rico. Banco Máxima, que é o atual Master, a gente aplicou muita grana nele, galerinha. Muita grana, ó, prefixado 12%, 12,12, 12,91, 12,05. Na época estava muito alto isso daqui. E aí vocês pensam, em 2019 o juros estava alto, 2020, e aí depois caiu pra caramba os juros e a gente estava ganhando uma grana muito boa em relação a esses prefixados. Então, na minha opinião, foi interessante. Facta, a gente aplicou no LC 129% na Genial, que venceu em 2023. Olha só, da casa de novo, Máxima 12,60. E aí eu fui procurando mais. Fui procurando CDBs, esses títulos de renda fixa, não interessava de onde que era, eu ia procurando. Eu só tomava cuidado em relação a até 250 mil reais por instituição financeira e CPF, né, para não poder passar desse valor. E aí fui aplicando galerinha, não queria nem saber, aplicava mesmo. E aí, depois de um tempo, não, vamos terminar aqui, ó, 13,50 na hora, 13,50, 13,40, 13,56, 13,73, 14,50. Inclusive esse venceu dia 28 de 4 de 2025, ó, 14,59, 15,07. Esse da casa aqui, ó, que faliu lá também, a gente recebeu 13,60. Agora vamos falar o seguinte, os que estão ainda para vencer de renda fixa são esses daqui, ó, vai vencer o dia 26 do 5, um que está em 19,92, que é do Banco Máxima, esse aqui 14,97, outro do Banco Máxima, e aí acabou os meus do Banco Máxima. E depois, ó, em 2025 ainda tem Banco Fibra, que é um de 18,40, 14,20, 18,40, ó, 14,80, 14,20, 14,85, 15. E o último é um tal do Banco Fator, que vai vencer só em 2029, galerinha. Então, assim, vocês perceberam que eu não tinha nenhum critério em relação a adquirir títulos de renda fixa. A questão toda era o seguinte: não me interessava se era da Agiplan, do Máxima, Luso, da Casa, Facta, Fator, Fibra, qualquer coisa. Me interessava era a rentabilidade. E aí a reflexão que eu quero trazer para vocês é: muita gente na internet fala o seguinte, se você for aplicar em CDB, cuidado, porque se a instituição financeira quebrar, talvez o FGC não consiga garantir. A gente está tendo um problema aí especulatório, né, do Master, e hoje em dia, se você pesquisar, tem CDB prefixado acima de 18%. Antigamente eu não tinha essa visão de, eu vou colocar minha grana aqui, não quero nem saber, eu quero rentabilidade o máximo que der, porque eu quero conseguir aposentar o mais cedo possível. Na verdade, ter o direito para aposentar. Aposentar a gente nunca vai aposentar, a gente precisa trabalhar sempre. Mesmo depois que você aposente no seu emprego principal, você vai ter que fazer alguma coisa, nem que seja capinar um lote, mas você não pode ficar parado, porque ninguém vai aguentar ficar deitado na cama 24 horas sem fazer nada. Você aguenta uma semana, um mês no máximo, depois você fica agoniado, quer fazer qualquer outro tipo de coisa. Então, eu não tinha essa visão e nem esse preconceito de não, o FGC não vai garantir, então eu vou aplicar somente em títulos que são muito seguros, mas que têm uma rentabilidade muito baixa. Porque a questão da rentabilidade é grau de risco. Quanto maior a rentabilidade oferecida por aquela instituição financeira, mais arriscado é o título. Por quê? Porque para a instituição financeira que está meio capenga ali das pernas conseguir dinheiro, ela vai ter que, com certeza, aumentar as taxas para ter, de certa forma, interesse do mercado em comprar aquele risco. Então, no início dos meus investimentos, eu não queria nem saber de se está arriscado, se não está arriscado. O negócio era ganhar rentabilidade, porque quanto maior a rentabilidade, mais lá na frente eu conseguiria o meu direito de aposentar. O que mudou da minha visão de hoje?
Antigamente eu não tinha esse critério. Hoje em dia, se eu aplicar em alguma instituição financeira renda fixa, eu já busco um pouco mais de saúde financeira da instituição. Isso porque eu preciso de liquidez, certo? Eu preciso hoje ter liquidez. Se eu não tiver liquidez, eu corro um sério risco de, em um momento especial na renda variável, eu não ter a grana ali de imediato para poder aportar em boas ações. Então hoje eu procuro liquidez. Mas se você me perguntar, você se arrepende de ter feito dessa forma, sem critério, apenas focado em rentabilidade? Galerinha, se fosse hoje, não é recomendação, é só a minha visão. Se fosse hoje, eu aplicaria do mesmo jeito. Não queria saber se a instituição é boa ou se é ruim. Eu ia botar nos melhores, lógico, de acordo ali com o limite do FGC. Então, se o FGC ele garante 250 mil, eu ia botar até 200. Porque aí os 50 você fica esperando ali a rentabilidade. Se você botar 250, se a instituição quebra e você tinha uma rentabilidade ali de 20 mil, você vai receber os 250. Então, no máximo 200 mil, a depender ali da rentabilidade. Às vezes até menos. Porque o FGC ele garante 250 mil com a rentabilidade. Então, se eu fosse começar hoje, se eu tivesse ali meus 33 anos, que era na época que eu comecei a investir, hoje eu tenho 43. Nos 33 anos, estou recebendo um salário legal, o que eu ia fazer? Ainda não entendi como é que funciona a renda variável? Beleza, então vou aplicar em renda fixa. E ia buscando renda fixas longas, de 2, 3, 4 anos para frente, com as maiores rentabilidades. Não queria nem saber, galerinha, eu iria fazer isso. Paralelamente a isso, eu iria estudar a renda variável, porque renda variável é um pouquinho mais complicado, porque aí envolve o emocional. E quando envolve emocional, às vezes a gente mete o pé pelas mãos. Por quê? Porque quando eu comecei a investir em renda variável, eu perdi muito dinheiro. Na época era para mim muito dinheiro. E o que acontecia comigo? Eu comprava, primeira ação que eu comprei, Itaúsa. Comprei Itaúsa e TSA4. Eu comprava por R$9 a ação, não sei o que acontecia, caía. Nunca subia. Comprava por R$9, caía para R$8,50. Eu, ixi, vou perder dinheiro mais aqui não. Vendia. Aí, milagrosamente, quando eu vendia, no outro dia a ação voltava para os R$9. Aí, uai, então estava certo. Comprava por R$9. Do nada a ação caía 8,70. Eu, ixi, vendia. Então eu estava comprando caro e vendendo barato. Comprando caro e vendendo barato. Perdi uma grana absurda assim. Outra que eu fiz muito isso, Vale. Comprava no valor, ela caía. Aí eu me desesperava, vendia. Comprava no valor, ela caía, desesperava, vendia. Aí o que eu fiz? Não, isso aqui não dá para mim não. Peguei, e olha que eu estava em boas ações. Vale, Itaúsa, foram as duas primeiras que eu comprei. O que eu fiz? Peguei toda a grana que sobrou, que eu tinha em renda variável, eu tinha colocado uns 30 mil, sobrou lá, sei lá, uns 12 mil, botei na renda fixa. Falei, na renda fixa é melhor. E aí continuei aplicando na renda fixa, mas eu ainda fiquei com a pulga atrás da orelha em relação a empresas. Aí teve uma hora que eu falei assim, não, quando foi na época quedas mais expressivas, eu acho que creio que foi em 2016, não sei se foi nessa época quando a Petrobras caiu bastante. Aí eu comprei Petrobras a R$6, 6,40. E aí Petrobras caiu para 4 e alguma coisa, galera. Eu lembro disso até hoje, só não lembro a época. Mas eu comprei, sei lá, comprei 2.000 ações por aí. E na época era muito para mim. E aí o que eu fiz? Caiu para 4, falei, quer saber? Eu vou dar esse dinheiro como perdido. Não vou resgatar, não vou vender, deixa virar zero. Se for para ser, vai ser. Mas eu vou monitorar como é que funciona as ações. Foi nessa de monitorar as ações é que eu comecei a entender que o mercado ele faz zigue-zague. Mas se a ação é boa, o que é uma ação boa? É de empresas que dão lucro. Ponto final. A ação boa é de empresas que dão lucro e que pagam dividendos. Se a ação não paga dividendos, aqui no Brasil eu fico meio com o pé atrás. Mas se ela paga dividendos e ela é lucrativa, a empresa é lucrativa, para mim são boas ações. Principalmente se estiverem naqueles setores lá
que a gente gosta e que são setores lá do pessoal do Luiz Barsi, que são elétricas, financeiros, seguradoras, saneamento, telecomunicações. Telecomunicações eu não tenho, saneamento não tenho. Minha carteira mais valor maior está concentrada em financeiro, seguradora e elétricas. Então, eu observei o seguinte: Vale, naquela época que eu vendia barato, comprava caro, ela simplesmente subiu e ainda pagava dividendos. Então, se eu tivesse mantido lá na época que eu tinha comprado, eu tinha ganhado muito dinheiro. Itaúsa, a mesma coisa. Então, eu vacilei de ter vendido, mas eu vendi, não foi por maldade, foi porque eu estava no início e eu não entendia como é que funcionava o mercado. Hoje em dia, já mudei totalmente minha visão em relação à renda variável. A gente tem um caixa significativo, ok, mas a ideia sempre é ter muito mais em renda variável e menos em caixa. Hoje a gente tem 45% de caixa e 50% em renda variável. Ela e o nosso patrimônio, olha só, 45% em caixa. Isso aqui dá mais ou menos uns 710 por aí, uns 715. Tenho mais interesse em colocar em renda fixa longa, por quê? Porque eu já vi que a grana está em ações. Então assim, a gente tem ações, 1,342, a gente tem ações dos Estados Unidos 567 e o nosso caixa é 1,715. Tá entendendo? Então assim, tá muito grande esse caixa e pode ficar maior, principalmente se a gente não vê bolsa caindo. E aí o que eu estou fazendo? Estou pegando parte desse caixa e comprando dólar. Parte desse caixa vou comprando dólar. Até um dia as ações caírem, a gente perceber que as ações caírem, porque assim, ninguém tem bola de cristal, então a gente não sabe se vão subir ou vão cair. A ideia é, as ações elas sobem em zigue-zague, boas empresas elas caem e sobem, mas no longo prazo elas estão subindo. Eu posso perder o bonde de, por exemplo, Banco do Brasil, que é as ações que a gente está querendo. Eu já fiz várias análises, eu acho que Banco do Brasil tem que ser abaixo dos 27,5, tem que ser ali nos 26, começa a ficar interessante, mas eu queria mesmo 23,50. Abaixo de 23,50 adquirir as ações, mas não sei se vai cair, não sei como é que vai ser. Mas olha só, hoje em dia, se a gente pegar o gráfico de Banco do Brasil, a gente pegar ali o estocástico, está acima dos 90, certo? Se a gente vê que como ela está sendo negociada, está acima da média móvel exponencial. Então, nessa configuração não me interessa. Então, enquanto não me interessar, o nosso caixa vai ficar rendendo. Por quê? Porque a cada mês que passa e eu não consigo comprar, eu tenho mais R$ 17.900 para poder aportar. Então, o caixa parado aqui, ele não está parado à toa. Ele está parado rendendo aproximadamente R$ 17.900 por mês. Então, no próximo mês, quando as ações caírem, eu tenho mais 17. Caírem mais 17. Ou subirem, né? Aí a gente vai ver. Mas se as ações estiverem subindo, a gente vai ter mais 17 mil. Além do caixa, mais 17 mil. E eu estou querendo pegar esses 17 mil e comprando dólar. Se o dólar estiver ali no VET abaixo dos 5,76. 5,75 para mim, eu sou comprador de dólar. Acima disso eu paro de comprar e fico esperando. Entendeu? Então é isso. No início dos meus investimentos foi tudo em renda fixa, galerinha. Renda fixa longa, e não interessava se era de boas ou instituições capengas. Eu queria era rentabilidade. Se fosse fazer tudo de novo, eu faria do mesmo jeito. Se eu fosse aplicar em renda fixa, lógico. Mas se eu pudesse ter o conhecimento que eu tenho hoje e começasse lá atrás, eu tinha aplicado somente em ações, certo? E guardado sempre um caixa ali de 20%, 25% para momentos de queda brutal na bolsa, porque sempre vai ter, sempre teve, sempre vai ter. Agora a gente está vendo o Ibovespa subindo, mas mais cedo ou mais tarde vai ter uma grande queda. Não interessa se vai ser guerra, não interessa se vai ser pandemia, não interessa se vai ser problema imobiliário, não interessa se vai ser problema financeiro, estrutural, não interessa, sempre vai ter. É cíclico o mercado. Teve lá em 2016, teve em 2008, teve em 2016, teve em 2020 e mais cedo ou mais tarde vai ter outra crise. Se a gente tiver caixa, a gente muda de patamar. Se a gente não tiver caixa, a gente vai ter duas possibilidades.
ou vai ver o patrimônio cair e não vai conseguir aportar nada, ou vai desesperar e vai vender lá embaixo, perdendo muito dinheiro e nunca mais você vai recuperar esse dinheiro. Então, assim, se você tiver caixa, você está sossegado, porque se cair, você vai baixando o preço médio das coisas. Mas se você não tem estômago para poder aguentar bruscas quedas, mantenha seu dinheiro na renda fixa desde que seja dentro do limite ali do FGC para você não ter muito problema. Normalmente essa galera mais nova tá tudo em renda variável mesmo, são vida louca, mas se souberem o que estão fazendo e aplicando em bons ativos, é difícil ter problemas, é difícil, mas tem que aguentar as quedas. Quem nunca investiu ali na época de 2020 não sabe ainda o que é queda, certo? Então, quando houverem quedas fortes, aí vocês podem lembrar de mim, ó, o investidor 10 mil eu estava falando, quedas fortes, se a gente tem ali segurança de que as empresas não vão destruírem, bons ativos com certeza eles vão voltar, a gente aporta em quedas bruscas. Beleza, galerinha? É isso aí. Se o vídeo foi relevante, dá aquele joinha, se inscreva no canal, bora pra cima, valeu!